Olá, vamos à leitura da lição de hoje, domingo, 8 de setembro. Inesquecível. Aquela mulher que ungiu a Jesus não imaginou que a sua ação passou a fazer parte do Evangelho. Os 4 evangelhos fez dessa cena algo inesquecível. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas em Marcos 14, 1 a 11? A primeira história, a mulher que ungiu a Jesus. E a segunda história, a conspiração dos líderes e a traição de Judas por motivos egoístas. Faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre a terça e quarta-feira daquela semana, Marcos 14, verso 1. Os líderes tinham um plano e um cronograma, só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. E esse meio seria surpreendente. Essa passagem é a quinta história em formato de sanduíche. Em Marcos, a história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com perfume precioso. 2 personagens paralelos realizam ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideraram o desperdício de quase 1 ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu efeito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito, João 14, verso 4 a 6. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessa história. Em Marcos 14, 6, Jesus chamou a ação da mulher de uma boa ação, kalon em grego, que também pode ser traduzido como bela. Depois ele disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres, Marcos 14, verso 7. E chamou a ação da mulher de parte do Evangelho, que significa boas novas, Marcos 14, 9. Por último, em Marcos 14, 11, Judas procurou uma boa ocasião para trair Jesus. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar o seu Filho para a salvação da humanidade. Jesus foi aquele que deu a vida para nos salvar. A mulher, ela abriu mão de quase 1 ano de salário para ungir o nosso Senhor Jesus. Apóstolo Paulo chegou a declarar: perdi tudo por amor a Cristo. E nós, os que estamos dispondo, será que somos capazes de abnegar alguma coisa em nome de Jesus? Estamos fazendo alguma coisa como gratidão ao nosso Senhor Jesus? Qual é o nosso espírito de renúncia que estamos a desenvolver? O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto uma das outras, e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Junte-se conosco ao se inscrever, compartilhar e deixar seu comentário, que nos ajuda muito. E aquele sinalzinho de joia, sinal de que gostou. Ficaremos agradecidos e amanhã tem mais.